Bom, vamos falar sobre conhecimento e aprendizado. Nada é tão. Não nada, né? Às vezes eu sou dramático demais. Muitas coisas são importantes e essa é uma delas. Muito importante. Conhecer e prosseguir em conhecer. Aliás, a Bíblia usa esse versículo, né? Que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer. Deixa eu ver se eu acho esse versículo. De repente a gente começa com uma palavra abençoada, né? Prossigamos em conhecer. Prossigamos em conhecer. Oséias 6,3. Vou abrir aqui Oséias 6,3. Oséias 6 na versão NVT, uma versão contemporânea, boa de se ler. Vamos lá. Oséias 6,3, nessa versão diz assim: como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, ele nos responderá, tão certo como chegar ao amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Aqui fala de conhecer o Senhor, que também é muito importante, mas fala também de conhecimento. O que eu queria encontrar não era esse. Bom, não vamos interromper aqui o nosso tempo, para a gente não tomar muito tempo, mas prossigamos em conhecer a mensagem de Deus para nós, prosseguir em conhecer. Quem é que gosta de aprender? Me diga aí. Quem é que gosta de aprender? E quem é que sabe alguma coisa que no passado era tido como verdade absoluta e hoje não é mais verdade absoluta? Por exemplo, comer manga com leite. Lembra disso? Quando eu era criança, lá em casa tinha muitos pés de manga e sempre minha mãe me dizia que comer manga com leite faz mal. Principalmente se for de noite. Se for de noite, então, é morte certa. Não, brincadeira, ela não falava isso. Mas a gente evitava comer manga com leite. O que mais? Eu me lembro que... eu me lembro de alguém comentar que na década de 50... Quantos anos tem isso? 70 anos, 70 e tantos anos. Na década de 50, as pessoas que nasciam canhotas, sabe o que eles faziam com elas? Pegava o braço esquerdo, amarrava nas costas, para forçar o canhoto a escrever com a mão direita. Tem cabimento uma coisa dessa? O que o conhecimento errado provoca numa pessoa? Amarrar pobrezinho do braço da criança nas costas para forçar ela, que nasceu com a natureza de escrever com a mão esquerda, a ser destra. Que horrível, né? Recentemente foi descoberto que o pé chato, que antigamente era um problema e procurava fazer a pessoa que tinha pé chato usar bota ortopédica para resolver o problema, foi descoberto recentemente que é só uma característica do pé. Assim como tem o pé mais largo, o pé mais alto, tem o pé chato. E está tudo bem, nada de errado com o pé chato. Existem inclusive tênis específicos para o pé chato. Cafezinho na mão? Quem é que está com cafezinho? Estou com uma xícara bem bonita aqui, ó, delicada. Até combinou com esse fundo aqui, né, com essa paisagem. Muito bem, quem é que está aí comigo? Quem é que lembra de alguma coisa aqui que era e já não é mais? Conhecimentos que eram tidos como verdade não era mais. A Vanessa disse que gosta de aprender. Isso mesmo, Vanessa. Como eu estava dizendo no começo, para você aprender coisas novas, você precisa primeiro querer. Tem gente que não quer. Já encontrou gente assim? Gente que não quer aprender. E quando a pessoa não quer aprender, não adianta você insistir em ensinar. O melhor que eu faço quando eu encontro pessoa assim é sair de perto. Porque isso, além de me incomodar, de me fazer mal, porque eu acho um absurdo a pessoa não querer evoluir, não querer crescer, eu ainda vou tentar forçar e vou só perder meu tempo. Então, a pessoa que não quer aprender, está tudo bem para ela, então deixa ela no mundo dela. Não está tudo bem para a vida dela, mas se é o que ela quer, então está tudo certo. Vamos lá. Outra coisa, normalmente a pessoa que não quer aprender é a pessoa que é arrogante. Arrogante. A arrogância, ela destrói qualquer possibilidade de conhecimento. A arrogância seguido da prepotência, porque não existe um prepotente sem ser arrogante, né? Então, o prepotente, ele já acha que já sabe. Como a própria palavra diz, ele ou seja, ele antes de saber, ele já sabe. Já conheceu pessoa assim? Não, eu não vou lá, porque tudo que fala eu já sei. Tudo que fala eu já sei. Essas lives do Reinaldo mesmo, essas lives eu já sei o que ele está falando, já
já conheço o que ele vai falar, então eu não preciso de aprender. E é uma grande prepotência pensar assim. Outro dia, eu adoro aprender, fazer cursos, e eu não economizo com curso. Não, se tem uma coisa que eu aprendi é não economizar em ter conhecimento. Não economizar tempo, não economizar dinheiro. Existem muitos cursos que são bons, mas são pagos. E outro dia eu me inscrevi como interessado num processo seletivo para um curso que eu achei que seria interessante, que eu poderia aprender mais algumas coisas na área de alta performance. E eu estou muito envolvido com isso, né? Não só por causa da minha empresa, mas porque é um assunto que eu gosto. Eu dou aula disso, mas eu entendo que mesmo sendo professor em determinadas áreas, eu vou sempre querer aprender mais. E a pessoa que liderava, eu não vou falar o nome dela aqui, mas a pessoa que liderava o treinamento, ela falou algumas coisas que me chamou a atenção e eu me inscrevi para fazer o curso. Aí, já tem mais de quase um mês que eu estou nesse processo, e ontem a pessoa disse que entrou no meu Instagram e achou que o que eu ensino tem conflito de interesses com o que eles ensinam. Olha que absurdo. Ou seja, a arrogância de não querer compartilhar conhecimento leva a pessoa a ter esse tipo de atitude. Eu quero acreditar que foi a equipe liderada por essa pessoa que eu conheci e que me interessei, que cometeu essa tremenda gafe. Mas, enfim, o fato é que tem pessoas que que entendem o conhecimento da maneira errada. O conhecimento a gente não detém, conhecimento a gente não guarda, conhecimento a gente não segrega, conhecimento a gente junta e quando ele junta, ele se multiplica. Quer um exemplo? Tem uma ilustração que eu já contei outras vezes. Quem está comigo aí há mais tempo vai ouvir de novo. Aliás, nada como ouvir de novo para você aprender mais. Se você ouve a mesma coisa várias vezes, você começa a aprender mais. Então, a ilustração diz o seguinte: existe, se um homem, aliás, se eu não me engano, é alguma coisa relacionada com provérbio chinês. Mas a ilustração diz assim: existe um homem carregando uma sacola de pão de um lado da rua, vindo em uma direção. Na direção contrária, vem o outro homem carregando uma sacola de pão. Cada um deles tem 2 pães dentro da sacola. Sacola de pães, né? 2 pães. Um vem com 2, o outro vem com 2. Os 2 resolvem cruzar a rua e se encontram. Ao se encontrar, eles trocam de sacola como uma atitude de intimidade. Trocam as sacolas de pães. Um sai com uma sacola de pão, com 2 pães, o outro sai com 2 sacolas de pães que já tinha. Mas digamos que a sacola tivesse 3 pães em um e 2 pães na outra. Ao trocar, o total de pães são quantos? 5. Se fosse 2 pães em uma e 5 pães na outra, ao trocar, quantos pães seriam? 7. Ou seja, a quantidade de pães não vai mudar com essa troca de sacolas, correto? Se cada um tivesse 1 pão em cada sacola, ao trocar de sacola, cada um sairia com 1 e o outro sairia com 1. Seria 2. Ou seja, não muda se você troca de sacolas. Tudo bem? Com o conhecimento não é assim. Se um vem com 2 conhecimentos e o outro vem com 3 conhecimentos e eles trocam as sacolas, 2 mais 3 são 5, correto? Significa que um sai com 5 e o outro sai com 5. O total é 10. Percebeu? A troca de conhecimento multiplica o conhecimento. Então, portanto, se eu gostaria de fazer aquele curso, o meu conhecimento, aliado ao conhecimento daquela pessoa, que talvez ela falasse de 10 coisas, 8, 9 eu já saberia, mas apenas uma dica, uma sacada que eu falo para você aqui numa live como essa, num lugar tão bonito, e você resolveu prestar mais atenção por causa do lugar, chamou atenção, basta uma sacada e você muda a sua vida. Ou você, pelo menos, aumenta o seu conhecimento,
Ao trocar conhecimento, você multiplica o conhecimento. Essa é que é a beleza do conhecimento. Agora, se você reter para você o conhecimento, ou se você segregar, ou seja, você só entrega conhecimento para pessoas específicas, você não multiplica do mesmo jeito. Agora, se você começa a transbordar, e quando falamos sobre o conceito de transbordar, você precisa entender o conceito de uma torneira aberta num copo, uma xícara como essa, xícara bonita, e você começa a transbordar café dentro dessa xícara e ela começa a sair. Ela tem lado certo para sair? Talvez, se ela estiver inclinada mais para esse lado, ela vai sair mais para aquele lado. Mas o fato é que o transbordo não tem lado, não tem rumo. O transbordo, ele simplesmente transborda. Aonde você estiver, o conhecimento que tem dentro de você precisa se transbordar. Caso contrário, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um problema muito comum: obesidade de conhecimento. Ou outros chamam de obesidade cerebral. Pessoas que obtêm conhecimento, mas não transbordam, ou pelo menos não transbordam como deveria transbordar. Então, o conhecimento, ele precisa fluir através de você, e não fluir para dentro de você e ficar estagnado lá dentro. Vai indo, você explode com aquilo e você acaba se tornando uma pessoa arrogante. Quanto mais humilde você for e admitir que você não sabe tudo, quanto mais você for simples em admitir que o que você tem de conhecimento não é suficiente para amanhã, mais você vai aprender. Deixa eu colocar essa iluminação um pouco mais para trás. Amanheceu o dia, estava escuro aqui até agora mesmo, mas agora já está bem melhor. Muito bem, e nós vamos falar sobre isso. Já foram 20 minutos, deixa eu dar uma adiantada aqui. Existe um termo chamado LLL. Vou colocar o quadro aqui para nós. É um acrônimo. Deixa eu colocar aqui o quadro para nós. Aí. Deixa eu só centralizar a minha câmera para ficar bonito na cena. Conhecimento contínuo é o nome da nossa live de hoje. E eu vou colocar aqui, ó, LLL. O que é o LLL? Deixa eu primeiro colocar isso para cá. Isso. LLL é um acrônimo que significa Lifelong Learning, que nada mais é do que aprendizado ao longo da vida. Aprendizado ao longo da vida. Vai ficar bonitinho, vou quebrar assim. Aprendizado ao longo da vida. O conceito de aprendizado ao longo da vida é o que você precisa entender, é o que você precisa buscar. Você vai ficar bem velhinho, eu espero que Deus te leve depois de você ter vivido muitos e muitos anos, a menos que Ele volte antes, que tem grandes chances dele voltar ainda nessa década. Eu acredito nisso, não estou afirmando, tá? Antes que alguém coloque aí que eu estou cometendo uma heresia. Não estou afirmando, mas os sinais estão bem evidentes. Falamos sobre isso naquela série Desvendando o Fim dos Tempos. E desvendar o fim dos tempos é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Que eu estou tentando transmitir através do conhecimento. Quando você desvenda, quando você busca, quando você examina, quando você analisa. A Bíblia, por exemplo, ela foi feita para você aprender, para você analisar, para você desvendar. E o próprio Senhor Jesus, ele nos incentiva a fazer isso. Ele disse para quando a figueira der frutos, que nós possamos observar, porque é chegado os novos tempos, né? E a videira tem a ver com o povo de Israel. Em 1949, eles foram novamente estabelecidos como Estado de Israel. Bom, eu não vou falar sobre escatologia aqui, mas o fato é, Jesus nos disse para nós ficarmos observando e analisarmos e tentar descobrir, desvendar. Desvendar tem tudo a ver com conhecer,
tem tudo a ver com aprender. E isso é para vida toda. Vida toda. Como é que está o áudio e o vídeo aí? Está claro para vocês? Alto e claro para vocês? Me diga aí. Me diga. Deixa eu ver quem é que colocou aí alguma coisa que antigamente podia e agora não pode mais. Comer melancia e tomar leite ou cerveja. A Esther está dizendo, antigamente falava-se que isso aí fazia mal, né, Esther? Muito bem. O que mais? Que tinha antigamente que agora não faz mais mal e antigamente era uma ameaça para nós. A Esther está falando que essa é a hora do chimarrão, acompanhando as aulas. Que maravilha, Esther! Você sabe que teve uma época que eu tomava chimarrão? Adorava. Eu não sei porquê, eu não sei o que eu fiz da minha... Como é que chama aquele recipiente do chimarrão? Tem um nome, né? Eu não sei o que eu fiz com aquilo, acho que eu viajei na época, me mudei para os Estados Unidos e aí perdi o hábito, mas eu gosto muito também. O que mais? Então, esse conceito de aprendizado ao longo da vida, nós precisamos entender que é para o resto da vida. Nunca seja arrogante em achar que você é bom o suficiente. Você pode sempre melhorar, não só no que você faz, mas também no aprendizado. A Maria Esther diz que o áudio está ótimo. Ok, vamos prosseguir então. O que mais que eu coloquei aqui na minha colinha para a gente compartilhar hoje? Estimular de maneira voluntária. Estímulo voluntário e proativo. Uma técnica que se usava antigamente, aliás, nas empresas, as coisas estão mudando muito rápido, muito rapidamente. Não é mais como era antigamente, que as empresas se esforçavam em motivar o funcionário. Hoje não é mais assim. Hoje o funcionário precisa se automotivar. Porque se ele não se automotivar, ele não consegue acompanhar o ritmo, ele não consegue acompanhar a velocidade das coisas. E a empresa, ao mesmo tempo, precisa evoluir, inovar e precisa estimular nas pessoas a vontade de fazer o autoconhecimento, se conhecer, em conhecer as suas fragilidades, as suas deficiências. Estamos sempre falando sobre perfis comportamentais, sempre falando sobre... características individuais, sempre colocando maneiras para que a própria pessoa se estimule e seja proativa. Autodidata. Você se considera um autodidata? Coloca aí, quem é autodidata? Gostaria de saber quem de vocês é autodidata. Eu sou um autodidata. Talvez ser autodidata seja uma habilidade que alguns nascem com ela, alguns nascem com aptidão, vamos dizer assim. Mas, na maioria dos casos, você pode desenvolver. Qualquer conhecimento que você não saiba, você pode desenvolver, sabia? Qualquer habilidade que você gostaria de ter e você não tem, por exemplo, se você tem vontade de transbordar na vida de pessoas e participar de uma live assim como essa e falar com pessoas através de uma live, através de um vídeo gravado, e você não tem essa habilidade, você pode desenvolver. Existem cursos. Eu fiz um curso algum tempo atrás, como é que era o nome? Palestrantes e oradores. Esqueci, tem uma sigla. Mas assim, na época que eu fiz esse curso, eu já fazia vídeos, eu já tinha facilidade em falar em público, mas eu entendi muita coisa naquele curso, coisas que me ajudaram, técnicas que eu não sabia, e por isso que a gente não pode ser prepotente, a gente tem sempre o que aprender, sempre o que trocar conhecimento. E quando você faz parte de um curso, você não apenas aprende, como você compartilha seu conhecimento com alguém, com um grupo, e você troca informações e esse conhecimento se multiplica e acontece aquele fenômeno que eu falei sobre obesidade, evitar a obesidade cerebral. A Joana Mendes está falando que comer e tomar banho fazia mal antigamente, né? Ana Rocha está falando que a Zizi está assistindo em Ituaçu. Um abraço, dona Zizi, um abraço para a senhora. Eu espero que a senhora esteja aprendendo e sempre prosseguindo em aprender.
A Maria Esther diz que é muito comunicativa, que bom, isso é uma característica normalmente das pessoas que têm um perfil influentes, né? Então você é uma pessoa influente, ô Maria. Pessoa influente é aquela que gosta de se comunicar, que gosta de falar, gosta de ouvir feedbacks. Aliás, obter feedback é muito importante. Outra coisa que eu anotei aqui para a gente poder discutir, deixa eu colocar de novo aqui o nosso texto, é sobre técnicas de memorização. É muito importante quando você lê alguma coisa, você tentar memorizar coisas importantes. Existem várias técnicas para te ajudar nesse processo. Por exemplo, uma live como essa, um livro que você vê. Quando você perceber que você obteve uma informação nova e relevante, se eu falar para você, por exemplo, sobre o termo lifelong learning, aprendizado durante a vida toda, você aprende. Aí você fala assim, é mesmo, eu preciso aprender e prosseguir em aprender a vida toda. Isso falou com você, aí você vai e anota no seu caderno. É sempre importante você ter um bloco de anotações. Hoje em dia se usa o celular, né? Você usa o próprio celular para poder fazer as anotações. Pessoas que têm essa habilidade, outras não têm essa habilidade, tem um caderninho, né? O meu sogro, o reverendo, está aí me assistindo, ele tem uns caderninhos dele, né, reverendo? O reverendo gosta muito de leitura e ele tem as suas anotações. Ele tem um hábito, por exemplo, de registrar o dia dele, como foi, no dia seguinte ou no mesmo dia, não sei bem como é que é, reverendo, se puder compartilhar aí. Mas o fato é que anotar sempre é importante para memorizar. Isso faz parte de uma técnica de memorização. E quando você exercita o seu cérebro, quanto mais você tenta memorizar e anotar, sublinhar, você lê um livro, e aquele livro, não tenha medo de rabiscar, a Bíblia mesmo, não tenha medo. Tem gente que tem dó de rabiscar a Bíblia. Isso é uma crença que você precisa desfazer dela. Você pode muito bem rabiscar a sua Bíblia. Quando você lê alguma coisa que falou com você, sublinhe aquele texto e escreva de lado ali o que foi que você entendeu daquilo. Uma Bíblia, quando você abre, cheia de anotações, é uma Bíblia rica. Uma Bíblia que denota que teve alguém que leu muito aquilo lá. E quando você estiver bem velhinho, com aquela Bíblia cheia das suas anotações, os seus filhos, quando você partir, vai ver tudo aquilo e jamais vai desfazer daqueles conhecimentos que você acumulou. E você descobre que você deixou um legado. O conhecimento provoca em você crescimento, provoca em você um legado que você deixa para a sua herança, que são os seus filhos. O conhecimento que você transborda e ensina, eles não vão esquecer. Em volta de uma mesa, no fim de tarde, comendo ali um biscoito e tomando um cafezinho, você vai poder compartilhar conhecimentos. Quantas pessoas estão na idade avançada e não têm conhecimentos para compartilhar? O máximo que tem são histórias, que não deixa de ser conhecimentos, mas você sabe, né? História não é a mesma coisa. Uma história é apenas as suas lembranças, que embora sejam muito importantes, não é necessariamente um conhecimento adquirido. Adquirir conhecimento e desenvolver técnicas para você memorizar, né? Então vou colocar aqui, desenvolver técnicas de memorização. Existem várias técnicas e você obviamente não precisa usar todas elas, mas você pode usar aquelas que mais se adequam à sua vida. O nosso cérebro, ele é muitas vezes comparado com um músculo onde quanto mais você exercita, mais você tem resultados. Quanto mais você exercita, mais ele cresce. Não fisicamente, né? Mas em conexões. Outro dia nós falamos, eu não lembro em que dia que foi, se alguém souber e lembrar, pode compartilhar, mas nós falamos sobre conexões cerebrais, sinapses que você estabelece no seu cérebro. Imagine o cérebro como diversos pontos. E esses pontos, quando se conectam, essa conexão se chama sinapse. Então, quanto mais você exercita o seu cérebro, mais sinapses começam a se conectar e significa que o seu cérebro está crescendo em conhecimento. Esses conhecimentos são base para você colocar novos conhecimentos. E em cima desses novos conhecimentos, outras bases. Por isso que a tecnologia
E o conhecimento tem se multiplicado tanto. Por quê? Porque depois que se estabeleceu um conhecimento, você desenvolve em cima daquilo novos conhecimentos. Não faz assim com o cabo. Rapazinho, estou com um rapazinho aqui terrível, deixa eu mostrar para vocês. Ai, que camarada que dá trabalho. Você não pode morder o cabo. Se você morder o cabo, desliga o computador do papai. Não pode. Não. Dá um alô pro pessoal. Fala, ei pessoal. Ai. Esse é o Bjorn. Muito bem, o fato aqui. O que eu estava falando? Memorização? Bjorn tirou a minha atenção aqui. Deixa eu ver se eu me lembro. Enfim, técnicas de memorização, e você precisa memorizar, e você precisa guardar, estabelecer novas sinapses, crescer e evoluir. Outra coisa, tem uma cultura de aprendizado na sua casa, na sua empresa, no seu departamento. Não sei qual é os lugares que você pode estabelecer essa cultura. O que é a cultura do aprendizado? É a busca incansável pelo aprendizado, de maneira que você está sempre evoluindo. Nunca permita você ficar sentado numa cadeira, esperando o tempo passar, pensando e se lamentando pelas coisas. Não, exercite o seu cérebro, busque conhecimento. Hoje, eu sempre digo, ontem eu falei, eu estou sempre dizendo que o conhecimento nunca esteve ao alcance das pessoas tão fácil. Me lembrei do que eu estava falando, sobre as camadas de conhecimento, né? Que o conhecimento nunca esteve... tem tudo a ver com esse alcance que eu estou falando agora, porque, por exemplo, a internet. Quando foi inventado a internet, e eu me lembro bem, isso foi na década de 80 para 90, né? No início da década de 90 começou um pouco mais ser popularizado, ser ao alcance das pessoas, mas a internet começou a ser inventada na década de 80. E o que acontece? A partir de um conhecimento que foi estabelecido, que foi a internet, começou outros conhecimentos que usavam a internet como base. Esses novos conhecimentos foram utilizados para desenvolver outros conhecimentos. E assim nós estamos avançando cada vez mais rápido. É impossível, tecnologicamente, você afirmar que daqui 5 anos vai ter isso e isso. Porque a coisa está evoluindo tão rápido. É uma espiral que cada vez cresce mais e mais, como se fosse uma bola de neve. Cada vez maior, mais rápido, e você não pode ficar estagnado. Termos que nós usamos hoje em dia, termos como, por exemplo, deletar, que significa apagar, né? Termos que há 20 anos atrás ninguém usava, hoje nós usamos, e se você estivesse dormindo no tempo, se você estivesse parado no tempo, você não conseguiria conversar com as pessoas que vivem no tempo de hoje. Portanto, um aprendizado, deixa eu colocar de novo aqui para a gente poder ir para a reta final. Como o tempo passa rápido, né? Imaginei que o que eu tinha preparado aqui ia ser um pouco mais rápido hoje. Portanto, esse aprendizado ao longo da vida precisa ser constante, gradativo. Você não precisa entrar nessa vibe da aceleração e querer fazer tudo muito rápido, porque isso normalmente tira de você o sabor do aprendizado. Você pode aprender no seu ritmo, mas o que você não pode fazer é parar de aprender. Não importa qual é a sua velocidade, o que importa é a cadência constante, progressiva, em todo o tempo, aprendendo. Essa é a mensagem que eu tinha para você. Outra coisa que eu queria compartilhar é sobre o ciclo de aprendizado. Qual que é o ciclo de aprendizado? É chamado de ciclo do aprendizado, que nada mais é do que o seguinte, é você obter conhecimento, colocar em prática, aperfeiçoar e prosseguir. O que isso significa, Reinaldo? Significa o seguinte: primeiro você obtém o conhecimento. Como você obtém? Assistindo uma live como essa, assistindo vídeos diversos no YouTube sobre qualquer conhecimento em qualquer área que você gostaria, áreas que você tem interesse. Você não precisa saber de tudo, mas você pode prosseguir em aprender aquilo que você mais gosta, colocar aquilo em prática,
Aperfeiçoar, ou seja, quando você coloca em prática, você vai perceber que não vai ficar muito bom, mas pelo menos você fez. Aí você faz o quê? Você melhora, aperfeiçoa. E depois você faz o quê? Prossegue. Prossegue como? Obtendo mais conhecimento. Ao obter mais conhecimento, você coloca em prática. E depois você aperfeiçoa. E depois você prossegue. Prossegue em quê? Obter conhecimento. Colocando em prática. Aperfeiçoando. E assim você vai se tornando um perito naquilo que você faz. Ser um perito naquilo que você faz te dá condições de você ser um especialista, cobrar mais pelo seu serviço e ser uma referência naquilo que você transmite. Olá, como vai? Esse material na íntegra está lá no meu portal destravancar.com.br. Deve estar aparecendo o link aqui abaixo. Acesse e tenha acesso não apenas a este, mas todas as nossas lives estão lá dentro. Nos vemos lá. Um beijo.